O verdadeiro vilão da Arca de Noé. Spoiler, não é o diabo. Olá, criaturas da dúvida. Bem-vindos ao Bizarrices da Bíblia, o canal onde a fé cega tropeça nos buracos da lógica. E nós estamos aqui com a lanterna do bom senso. Se você acha que algumas histórias bíblicas dariam ótimos roteiros de terror psicológico ou filmes apocalípticos, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma bizarrice sagrada. Agora, bora pro dilúvio? Parte 1. A arca flutua, mas a muralha afunda. A história da Arca de Noé é um dos clássicos da Bíblia. Está em Gênesis 6 a 9. É aquela narrativa fofinha que vira desenho infantil, mural de escola dominical e brinquedo de madeira. Mas quando você para ler com calma, percebe que talvez isso aí fosse mais apropriado para um episódio de Black Mirror do que para uma aula de religião. Vamos começar pelo início. Deus olha para a criação, aquela que ele mesmo fez com selo de muito bom, e decide que deu ruim. A humanidade teria se corrompido, estava cheia de maldade, violência, falta de fé, sei lá. Mas o ponto principal é: o Todo-Poderoso, Criador do Universo, sim, está escrito lá. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6:6. Espera aí, como assim? Um ser onisciente que supostamente sabe o fim desde o começo se arrepende? Isso não é um erro de planejamento? Tipo um arquiteto que desenha o prédio, ergue o prédio e depois diz: vixe, não gostei, vamos explodir tudo e começar de novo? Mas calma que piora. A solução divina para o problema humano não é conversar, reeducar, mandar mais profetas, terapia de grupo. Não. A solução é simples, direta e genocida. Afogar todo mundo. Homem, mulher, criança, bebê, idoso, animal terrestre, ave dos céus, tudo no fundo do mar, com exceção de Noé, sua família e um par de cada animal. E é aqui que entra o nosso ponto central. Quem é o vilão da história? Se você cresceu escutando essa narrativa do lado religioso, provavelmente foi ensinado que o vilão é a humanidade. Aqueles pecadores incorrigíveis, rebeldes contra Deus. Mas analisando friamente, quem tomou a decisão de apagar a vida da Terra com um apocalipse aquático? Exatamente, foi Deus. E o que dizer dos animais? O que a girafa fez de errado? O que o pinguim aprontou para merecer a pena de morte por afogamento? Qual foi o pecado do coala, além de dormir demais? Ah, e os bebês? Não sabiam nem falar, mas foram condenados junto com os adultos. Isso parece justiça, ou vingança divina disfarçada de moralidade. Pior, toda a humanidade foi julgada e executada sem direito de defesa, por um tribunal unilateral e com um único juiz, que ainda por cima era a parte ofendida. Não soa meio ditatorial? Se fosse um filme, essa história seria classificada como distopia apocalíptica. Se fosse numa mitologia pagã, a gente chamaria isso de lenda cruel. Mas como está na Bíblia, a gente chama de lição espiritual. Conveniente, né? Parte 2. O herói que obedece sem questionar. Agora vamos falar do protagonista dessa história, Noé. O justo, o obediente, o homem que andava com Deus. Não sabemos muito sobre o caráter dele, além de que ele era justo em sua geração. Só que essa geração toda foi destruída. Então, não temos muito parâmetro de comparação. É como dizer que Noé era o menos podre de um saco de frutas estragadas. Mas beleza, vamos aceitar que ele era o melhorzinho. Deus o escolhe, dá as instruções da arca, fala o tamanho certinho, que aliás é quase o de um transatlântico feito de madeira. Engenharia que seria impossível na época, mas ok. E Noé obedece tudo, tintim por tintim. Ele não questiona nada, não tenta negociar, não sugere alternativas, não pede clemência por ninguém. A história não mostra Noé como um intercessor, como Abraão faria mais tarde por Sodoma. Nada de: Senhor,
E se tiver 10 justos na cidade? Nada. Noé só baixa a cabeça, pega a serra, junta os pregos e começa a martelar. Aliás, imagina essa cena nos tempos atuais. Você recebe uma revelação de que o mundo vai acabar e só você vai sobreviver com sua família e 2 gatos. Você conta isso para todo mundo e ninguém acredita. E aí você começa a construir um navio gigante no quintal. As pessoas acham que você está louco, com razão, e você ainda diz que Deus mandou. Soa mais como caso de internação psiquiátrica do que de fé heróica. E tem outro detalhe. Se Noé tinha uma relação tão íntima com Deus, não poderia ter tentado negociar um acordo melhor para a humanidade. Algum tipo de segunda chance coletiva? Nem um plano B? Nada. Só. Sim, Senhor. Construindo a arca, Senhor. Vai afogar tudo? Ok. Mais uma vez, a obediência cega é pintada como virtude, enquanto a compaixão, o questionamento e o pensamento crítico ficam de fora. E essa é uma das mensagens mais preocupantes dessa história. Obedeça sem questionar, mesmo que a ordem seja eliminar a criação inteira. Pense bem, se essa história fosse contada por outra religião, com outro Deus afogando o mundo inteiro, o que um cristão tradicional pensaria? Provavelmente diria, esse Deus é cruel, esse Deus é um monstro. Mas como está na Bíblia, tudo vira misterioso propósito divino. E depois que as águas baixam, Noé sai da arca, oferece um sacrifício, coisa meio cruel para quem acabou de salvar os animais, e Deus cheira o aroma do churrasco e se acalma. Isso mesmo, o Todo-Poderoso é apaziguado por carne queimada. Paganismo é você? Depois disso, Deus promete que não vai mais destruir a terra com água. Ufa! Mas não porque percebeu que errou. É mais tipo, tá, já matei geral, agora vamos seguir em frente. A lógica é de um psicopata que faz um estrago, limpa o sangue e segue como se nada tivesse acontecido. De novo, quem é o vilão aqui? Parte 3. O dilúvio como alegoria sombria. Se encararmos a história do dilúvio como alegoria, talvez consigamos tirar algo mais proveitoso. Afinal, mitos de destruição por água são comuns em várias culturas antigas. Sumérios, hindus, gregos, todos têm alguma versão do grande dilúvio. O que muda é o nome dos personagens. Então, por que essa história foi preservada e canonizada na Bíblia? Talvez porque ela serve para reforçar um modelo de autoridade total. Um Deus que pune severamente, que exige obediência absoluta e que não tolera desvio, mesmo que isso custe a vida de inocentes. Um Deus que limpa tudo para começar de novo, com base na premissa de que Ele pode, Ele quer, e ninguém tem o direito de questionar. É um modelo de poder vertical, autoritário e profundamente perigoso quando aplicado fora do contexto mitológico. Porque veja, se alguém hoje tentasse imitar esse comportamento, tipo destruir tudo para limpar o mal, nós chamaríamos isso de fanatismo, terrorismo, extremismo. Mas na Bíblia, esse mesmo comportamento vira símbolo de justiça divina. E mais, essa narrativa serve como aviso. A mensagem é clara. Se você não obedecer, vem o dilúvio. Se você se afastar da moral divina, aquela definida por quem escreve, claro, o castigo será imenso, e só os escolhidos serão salvos. Medo disfarçado de moral. E tem outro ponto sombrio. O mundo pós-dilúvio não melhorou muita coisa. Logo depois, Noé planta uma vinha, fica bêbado e rola um episódio bizarro com seu filho Cam, que vê sua nudez. E por causa disso, toda uma descendência é amaldiçoada. Isso mesmo, maldição hereditária por ter olhado o pai pelado. É sério, está em Gênesis 9. Quer dizer, Deus exterminou todo mundo para começar do zero com gente melhor. E no primeiro porre, já começa a degringolar tudo de novo. Que baita plano infalível, hein? Então voltamos à pergunta original. Quem é o vilão da história da Arca de Noé? Será que é a humanidade que errou por ser humana? Ou será que é o personagem que supostamente tinha todo o poder, toda a sabedoria, todo o amor
e mesmo assim optou pelo extermínio em massa. Se essa história nos ensina algo, talvez seja que a autoridade absoluta, quando não é questionada, leva a decisões absurdas, até mesmo apocalípticas, e que obedecer cegamente sem pensar nas consequências nunca é uma virtude, é só perigo. E aí, o que você acha? O dilúvio foi justiça ou um crime divino? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no Bizarrices da Bíblia